Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo do setor moveleiro, neste evento especial. Afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma autoridade do varejo presente entre nós. E esse trabalho que a gente realiza, ele tem a finalidade de levar a você, fabricante de imóveis, a você, fornecedor, representante, lojista, informações relevantes para a tomada de decisão. E o nosso trabalho ele é viabilizado porque a gente tem o apoio da Abimóvel, patrocínio da Bernec, nós temos o patrocínio da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da Têxtil J. Serrano e da Saerlac. E vamos, então, ao que trouxe você aqui. Nós vamos introduzir agora duas pessoas muito importantes no setor moveleiro, uma que vai me ajudar nessa transmissão. Eu vou começar com ela. Eu vou introduzir primeiro a Andréia, da Bernec. Andréia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Bessa. Muito obrigada para todos que estão hoje aqui reunidos e também ansiosa para a gente conversar hoje com essa personalidade do varejo, que acho que tem muito a dividir com a gente hoje um pouquinho da vivência. E é o que a gente tem aqui hoje como premissa, né, Bessa? É isso aí. Essa é a intenção, essa é a ideia. E seja muito bem-vindo, Santiago. Mas, Santiago, ninguém melhor que você mesmo para se apresentar. Quem é Santiago? Bom, antes de nada, obrigado, Carlos. Obrigado, Andrea, pelo convite. Realmente também estou igual de ansioso de participar. Eu acredito que esse tipo de eventos, que conseguem juntar a indústria, varejo, enfim, toda a cadeia, são bem importantes para melhorar a cadeia de valor, no final das contas, e os produtos que oferecemos para os clientes. Mas vamos lá. Imagino que já deu para perceber que meu sotaque não é de Curitiba. Sou de origem espanhol, faz quase 13 anos que estou aqui no Brasil. Enfim, eu trabalhei faz quase 20 anos que trabalho com móveis. Trabalhei na Europa, numa empresa sueca, a IKEA, quase 14 anos. Trabalhei na Espanha, Portugal, também vim para o Brasil para abrir o escritório de compras da IKEA, já faz algum tempo disso.
e trabalhei principalmente no Brasil, desenvolvendo produtos e fornecedores, e também parte nos Estados Unidos e Canadá. Faz 1 ano e meio que trabalho na Madeira, uma startup curitibana que realmente está crescendo e é um exemplo, né, em questões de crescimento e de evolução, né, no setor moveleiro, de varejo moveleiro. E trabalho hoje como vice-presidente de procurement, compras e desenvolvimento de produtos. Mas, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu vou te fazer é com relação à origem do Madeira. Quando surgiu, de onde veio e como veio? Então, como falei, uma startup curitibana, foram 2 irmãos, Marcelo e Daniel Escandian, que fundaram a empresa 11 anos atrás. E pouco tempo depois se juntou o Robson Privado, que é cofundador hoje da empresa. Começou em Pinhais, uma cidade bem perto de Curitiba, da capital, e começou como um marketplace mais orientado para produtos de construção, material de construção, do que propriamente para móveis, né? Mas há 11 anos atrás já existia na cabeça dos fundadores a ideia de promover, né, um marketplace, um varejo online que permitisse encontrar uma variedade muito grande de produtos, né? E ao decorrer, né, das atividades, foram destacando um pouco, entendendo que existia uma oportunidade bem grande no universo de móveis, no varejo digital de móveis, e foi praticamente uns 5 ou 6 anos atrás que começaram as atividades mais relacionadas com móveis, né, dentro da Madeira. Andréa, com você. Santiago, satisfação de fazer várias perguntas vinculadas a desenvolvimento, e eu acho que a mais importante para a Madeira, que tem despontado aí nas redes, é como vocês têm lidado com os dados, né? Porque isso é muito rico, e eu acho que acaba norteando toda a parte de desenvolvimento de produto, uma vez que até o consumidor não se conhece tanto quanto talvez vocês os conhecem. Então, como é que nessa era de dados tem sido o desenvolvimento de produtos internamente na Madeira? Perfeito. Então, Andréa, talvez para responder a tua pergunta, vou fazer um storytelling, né? Um pouco do motivo por qual eu decidi ficar aqui no Brasil, além de, lógico, de questões pessoais. Sou casado com uma curitibana, isso já faz muito, né? Um bom motivo. Mas, um bom motivo. Mas quando eu estava na IKEA, eu percebia uma empresa, né? Imagino que vocês conhecem uma empresa global, não tem operações de varejo aqui no Brasil, realmente não tem operações de varejo na Latinoamérica, é apenas de exportação, né? De compra de produtos e desenvolvimento de produtos e exportação. E eu, como cliente, né? Aqui residindo aqui no Brasil, percebia que realmente existia uma dificuldade, talvez, de se comunicar como cliente com varejo e com a indústria, né? E isso foi um dos principais motivos por quais eu acabei aceitando o desafio de entrar na Madeira. E por conta desse exatamente motivo, desse ponto que você coloca, né, dos dados, né? A Madeira tem, no final das contas, 16 milhões de acessos por mês. Então, são 16 milhões de pessoas que entram na Madeira, não necessariamente a mesma pessoa, lógico, mas são muitos acessos que permitem, né, construir realmente uma base de informações extremamente relevante e rica para desenvolver produtos, né? E quando comecei as atividades de desenvolvimento de produtos dentro da Madeira, o que percebi foi exatamente isso, como poderíamos mudar o fluxo de desenvolvimento, ao invés de historicamente ter mais as indústrias, né, inovando e liderando esse movimento que é extremamente válido e muito rico, e trouxe, né, até hoje, né, um desenvolvimento muito grande do varejo, mas também como o varejo pode ajudar, né, nesse sentido de comunicar e transferir esses dados que nós temos, né, de procura, eventualmente, não apenas questões de prazo, de preço, mas também de cores, de tendências, né, de como que são realmente os lares dos brasileiros, né, e o que eles estão procurando, em que momento, e o que está faltando também, né, no nosso portfólio. E em base a esse tipo de dados, a gente começou a desenvolver
linhas de produtos junto com as indústrias, né, para realmente ter uma oferta mais assertiva. No final das contas, o que todos queremos, né, é ter um desenvolvimento de produto que seja extremamente assertivo, né, do ponto de vista econômico, financeiro e também que o cliente, de fato, goste, né, do produto. E esse foi um pouco a origem e o que realmente tem movido a Madeira a desenvolver cada vez mais, né, esse tipo de movimento. Uma grande diferença do Madeira no seu início foi o seu conceito de logística, né? Até então era um nó no conceito de negócio e e-commerce no Brasil. De onde veio a inspiração do Madeira naquele momento para inovar como inovou e criar referência no assunto? Bom, então, Carlos, eu acho que a Madeira tem dois pilares muito fortes. O Daniel, o Marcelo e o Robson defendem bastante, que é o conceito de asset light, né, como empresa que realmente quer, e daí é o conceito do dropshipping, né, onde nós realmente utilizamos os inventários das indústrias para ter uma dinâmica realmente e um custo financeiro no total da cadeia mais enxuto. E, por outro lado, o que estava comentando um pouco antes com vocês, não existia no Brasil um varejo especializado em logística de produtos pesados, né? E a Madeira entendeu isso como uma oportunidade. No final das contas, todos sabemos que os polos moveleiros ficam, às vezes, um pouco distantes das grandes capitais, né? Então, como avançar esses polos moveleiros? Como aproximar, né, essa indústria do cliente final, por exemplo, que reside em São Paulo, né? Então, uma das iniciativas mais fortes da Madeira foi criar, dentro do grupo, uma empresa chamada de Bulky Log, né, que foi no final de 2018, início de 2019, e o conceito da Bulky Log é realmente fazer esse acompanhamento da logística. Então, a gente tem desenvolvido diferentes pontos de consolidação bem próximos dos polos moveleiros, Arapongas, Bento Gonçalves, São José do Rio Preto, Ubá, né, para estar bem perto da indústria, insisto, consolidar a mercadoria e avançar esses produtos para o last mile, né, para o cliente final. Então, respondendo um pouco à tua pergunta, tudo surgiu um pouco por conta do mapa do Brasil, né, e a infraestrutura que temos num país continental, né, onde as distâncias são bem longas e, infelizmente, não existe uma infraestrutura tão forte, né, hoje para dar conta desse tipo de cadeia de suprimento. Eu posso fazer um adendo de pergunta? Pode. Porque, na verdade, ele me deu deixa para ampliar um pouquinho, também perguntando sobre essa questão continental do país, né? Eu acho que a gente tem diferentes tipos de consumidores dentro do nosso próprio país, e esses consumidores comparados com consumidores mundiais, para poder caracterizar qual é o perfil do consumidor brasileiro. Se você puder nos dar essa deixa. Siga em frente. Olha, eu costumo brincar que tem um conceito, talvez cada vez menos, mas tem um conceito aqui no Brasil que é aquele negócio de qualidade de exportação, né? Eu confesso, como estrangeiro, eu sempre fiquei muito surpreso dessa ideia, né? Existe a qualidade de exportação e talvez existe o resto, outra qualidade, né? Na prática, eu acho que todos nós temos os mesmos critérios, não? Eu, sinceramente, acredito que todos nós, como clientes, queremos o melhor, né, quando compramos um produto. E temos, provavelmente, nesse mundo global, cada vez umas expectativas mais alinhadas, né? Lógico que existem critérios, às vezes, dependendo dos países, principalmente vinculado a normativas, né, e determinados regulamentos, né, próprios de alguns países, que exigem algumas especificações mais rigorosas, né? Estou, por exemplo, pensando em questões de formol, né? Ou outras questões relacionadas com emissões de voláteis, de diferentes químicos, etc. Mas o conceito, né, como um pouco as expectativas dos clientes, no geral, eu acho que são bem similares. E o que nós enxergamos dentro da Madeira é que realmente, quando a gente define uma persona, né, aquela ideia de tentar definir esse público-alvo, lógico que existem diferenças em função da região, claro que sim, né? Mas existem
alguns atributos e alguns princípios comuns, meio que universais, né? Todos querem um preço justo, todos queremos um prazo de entrega bem razoável, o mais curto possível, né? Todos queremos ter uma experiência satisfatória em questões da qualidade do produto, durabilidade, né? E depois tem uns matizes mais relacionados com tendências, etc. Mas hoje, com as redes sociais e com todos os acessos a aplicativos, como o Pinterest, etc., eu acho que acabamos todos buscando coisas bem similares, né? Você tem atualmente 2 lojas físicas, certo? Sim. Qual que é a lógica de uma loja física para uma rede de e-commerce? No caso, não é uma rede apenas, é a principal de artigos para o lar do Brasil, a maior, né? Onde que entra a loja física? Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que todos nós estamos presentes no mundo virtual e físico, né? Nós compramos eventualmente produtos da madeira, mas ao mesmo tempo também vamos lá na loja para comprar algum outro artigo de decoração, enfim, né? Então todos hoje temos essa transição, né, como cliente entre o varejo virtual e o varejo offline, né? O varejo físico. E a madeira entendeu isso de uma maneira muito clara, né? Ainda hoje no Brasil, praticamente 90% do varejo é offline, né? Quando se trata de produtos para o lar, né? Então isso traz também uma relevância muito grande do varejo físico. As nossas lojas são lojas de um tamanho bem pequeno, de um tamanho mais conceitual, mais estilo guide shops, e o que elas tratam de trazer para o público é aquele conceito de tratar de aproximar aquela experiência virtual em uma loja física. Então, o cliente pode testar um sofá, né, que ele eventualmente vai acessar depois na internet. E a loja, como tal, serve como referência, né, do nosso portfólio, que no final das contas é enorme. E lógico que nós não conseguimos colocar todos os produtos nessas lojas, né? No final das contas temos mais de 2 milhões de produtos. Mas, insisto, a ideia de omnichannel é um conceito que é muito relevante, eu diria que outros players do mercado já praticam, né? E talvez no setor de móveis tenha ainda mais importância, insisto, porque ainda hoje a grande maioria das vendas são do canal físico. Na sua estratégia de crescimento, prevê o que para lojas físicas? A pulverização ou elas serão sempre modelos e apenas simbólicas? Não, as lojas físicas vão ter um crescimento bem importante nos próximos anos, né? Bem focado nos principais pontos de venda da madeira, né? Hoje nós temos praticamente todo o comércio online tem uma importância bem grande no estado de São Paulo. Então nós vamos abrir mais lojas nos próximos meses no estado de São Paulo e em outros grandes núcleos urbanos, né? Mas a ideia é ir cobrindo, né, as diferentes áreas e regiões onde a gente é mais presente, né? Nós temos, como comentei antes, temos last miles, né, ou depósitos que estão perto das capitais já em bastantes cidades, em Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em Curitiba. A ideia é também ter loja física que permita também, né, eventualmente para o cliente que vai para a loja física, ter um prazo de entrega bem curto, né? Porque hoje todos nós queremos esse prazo quase que imediato, né, de entrega. Então, a ideia, respondendo, Carlos, a ideia é entrar em outras cidades e não apenas restringir para Curitiba. Qual que é o share do Madeira atualmente? Com relação a participação no comércio eletrônico de imóveis, quantos por cento o Madeira tem desse comércio? Sinceramente, Carlos, não tenho esse dado. O que eu sei é que somos o líder, né, de produtos para casa. Mas o dado concreto e exato não tenho. Até porque, nesses últimos tempos, eu acho que as estatísticas mudam praticamente cada semana, né? A questão de uns meses atrás, todos nós tínhamos muito medo do que ia acontecer com as vendas, né? Estou lembrando, março, abril, daí aconteceu um boom de vendas de produtos para casa e isso também trouxe
muito provavelmente uma distorção na questão dos números. Mas o que eu posso responder, Carlos, é que somos o líder, né, de questões de produtos para casa no setor online. Deixa eu só pegar uma carona nessa tua resposta, daí eu passo para a Andréa. E se é o líder, tem uma demanda grande. Eu, sendo um fabricante de móveis e um fornecedor, qual que é o critério de seleção e de identificação de um fornecedor de madeira? Ou os critérios? Perfeito. Depois é você, André. Então, eu diria que o básico e o principal é que realmente exista um fit estratégico com nossa empresa em questões dos valores que nós predicamos, também questões de compliance, né, que são extremamente relevantes. Isso seria os critérios mínimos de diálogo, né? Mas para começar as atividades, nem para entrar na madeira, e nós estamos, aproveito o gancho para dizer que nós estamos bem abertos, né, para novas parcerias, né? Nós buscamos realmente fornecedores que nos acompanhem no crescimento, né? Fornecedores que tenham uma visão de crescimento junto conosco, né? Nós estamos com um ritmo muito acelerado, praticamente esse ano quase dobramos, né, o faturamento com relação ao ano anterior, e temos um plano bem ambicioso nesse sentido. E o que nós queremos são empresas que, por um lado, nos acompanham na questão do crescimento, por outro lado, tenham uma visão do cliente, uma visão de customer-centric muito, muito forte, porque nós entendemos que nada acontece sem a satisfação dos clientes, e que estejam, né, realmente abertos, né, a esse mundo tão inovador, né, que nós temos, e soluções talvez diferentes como a gente pratica. Por exemplo, o modelo de dropshipping, né, onde nós realmente colocamos pedidos da pessoa física praticamente dentro do inventário dos fornecedores. Esse tipo de atividade requer uma logística e uma gestão diferente do que costuma ser um varejo tradicional físico. Então, os fornecedores devem estar preparados, né, com seus ERPs, etc., para poder se integrar com o nosso ERP e, consequentemente, poder dar conta da quantidade de pedidos, de ordens de compra que entram, né? Mas essa seria mais uma parte operacional. Na parte mais estratégica, insisto que a visão do cliente e a visão de crescimento são fundamentais, né, para acompanhar nosso ritmo, e até porque nós não queremos fornecedores apenas para 1 ano, 2 anos, né? Uma coisa que eu gostei muito quando entrei na madeira foi ver que, ainda sendo uma empresa jovem, a parceria, a duração da parceria dos fornecedores com a madeira é bastante longa, né? Mais de 50% dos fornecedores têm mais de 5 ou 6 anos com a madeira. E o que é mais importante ainda, o volume e o faturamento que esses fornecedores representam é predominante, é muito maior em percentual. Então, no final das contas, nós queremos estabelecer parcerias de longo prazo, porque entendemos que isso ajuda as duas partes, né, a construir um universo mais competitivo e, insisto, mais focado também no cliente final. Acho que aconteceu alguma coisa com a Andréa. Pelo jeito, ela caiu, mas ela já volta. Enquanto ela não retorna, eu vou aproveitar e vou tomar conta do processo aqui. Vamos fazer uma pergunta, então, do Daniel Nissola, que está conectado com a gente agora, assistindo online. Ele está perguntando o seguinte, ele que já correu aqui a pergunta. Quais as principais dores que o Madeira tem encontrado na execução de estratégia do private label, principalmente na relação com a indústria nacional? Bom, muito obrigado, Daniel, pela pergunta. Eu diria, não sei se chamaria de dores, né? São desafios, né? E oportunidades, no final das contas. Mas um pouco o que falei no início, né? Pelo menos a minha visão um pouco da indústria até pouco tempo atrás é que ela, lógico, por conta de estar muito focada em eficiência fabril, em competitividade, etc., não tinha possibilidade de usufruir os dados da mesma maneira que nós temos, né? Então, às vezes, chegar para a indústria com uma ideia já meio que pronta de produto traz, no início, um receio, né? Aquele receio de será que esse produto vai vender? Será que
que realmente esse produto que eventualmente não é o que a indústria está acostumada a fazer, será que vai ter o sucesso que eles como Madeira estão prometendo? Então, esse receio inicial, que é uma coisa extremamente natural, né? A gente sofreu no início, e eu acho que também é um aprendizado das duas partes, né? Nós devemos entender, por um lado, que a gente pode trazer esses dados, né? E quando falo de dados, estamos falando de questões de dimensões, questões de, não apenas de preço, mas questões de cores, questões de ergonomia, alguns inputs que os próprios clientes trazem nos reviews, etc. E, por outro lado, bater isso com as limitações tecnológicas que também as indústrias têm, né? Que é bem importante também considerar, né? Nem sempre é possível tudo o que está na nossa cabeça como cliente, né? Eu diria que é mais esse receio inicial, talvez, de mudar o fluxo, né? Ao invés de receber produtos que também são necessários, né? Porque a indústria tem experiência há muitos anos, e aqui no Brasil tem uma experiência extremamente grande, né? De desenvolvimento de produtos, mas ao mesmo tempo a gente mudar esse fluxo e alimentar as fábricas também com oportunidades diferentes, talvez do que as fábricas estavam imaginando. E de maneira um pouco mais concreta, eu diria que a construção de um forecast, né, a construção da demanda, né, no início, principalmente com lançamentos, etc., eu diria que é o desafio de todos nós, né? Talvez no nosso caso a gente consiga ser um pouquinho mais assertivo, porque, insisto, nós estamos do lado do varejo, né, do lado do cliente, então nós conseguimos trazer um pouquinho mais de confiança na questão de qual que vai ser o forecast real de vendas, né? Andréa, você. Legal. Santiago, eu vou voltar um pouquinho para a experiência omnichannel, né? Então, físico e digital, eu acho que, na verdade, até justifica fortalecer e encorajar o consumo, né? Porque muitas vezes o cliente ele não tem segurança em comprar online. Então, eu acho que faz sentido, e indo nessa linha, que eu imagino que seja esse o caminho, né? De fazer com que o consumo acabe acontecendo online, o móvel, entre as escolhas todas que hoje o consumidor tem para fazer compras online, onde ele se encontra? Nos desejos e nas necessidades e no encorajamento de efetivar a compra. Desculpa, André, não sei se entendi a pergunta. Se você puder me ajudar aí. Com certeza. Eu acredito que a gente falou um pouquinho antes sobre o omnichannel, né? Que seria uma forma de trazer a experiência física para a experiência online. Sim. E fazer esse contraponto, né? Pensando no consumidor geral, que consome várias coisas online, né? Ele pode comprar eletrônicos, ele pode comprar artigos para casa, ele pode comprar tantas coisas. Aonde se encontraria o móvel nessa efetivação da compra? Como que esse consumidor hoje está encorajado a comprar móvel online? Então, eu diria que a experiência de comprar online de um móvel é um desafio bem grande, né? Comparado com uma compra de um celular, né? Porque se trata de um produto, no geral, de umas dimensões grandes, né? Às vezes requer montagem, requer que você passe um final de semana, né, tentando entender e acertar onde que vai ficar realmente aquela mesa. E não é tão simples e prático a ideia de pensar em, bom, se não gostar, daqui a pouco eu vou devolver. Que lógico, tem essa possibilidade e a gente pratica isso e a gente faz uma reversa bem efetiva. Mas eu diria que esse movimento, né, e esse encorajamento das pessoas, eu diria que não é tão espontâneo, né? Até porque tem outras questões relacionadas com ergonomia, né? Principalmente com o uso, às vezes, e como o produto encaixa realmente na casa de cada um de nós, que você não consegue ver e perceber até realmente o produto chegar na tua casa, né? Então, eu diria que é nossa missão dentro do varejo aproximar ao máximo possível, né, com diferentes ferramentas, essa percepção para que o cliente se sinta mais tranquilo na hora de fazer essa compra. Como podemos fazer isso? Principalmente com conteúdo, né? Realmente, às vezes, uma coisa tão simples como ter uma descrição dos produtos muito rigorosa. Se trata, por exemplo, de fotos reais que permitam realmente entender com luz real, que permitam perceber realmente qual é a cor,
para que o cliente, quando chegar o produto em casa, não veja que putz, não é exatamente o que eu tinha imaginado, né? E outro tipo de iniciativas mais do ponto de vista de tecnologia, né, que permitam realmente ao cliente se sentir mais à vontade, mas na prática o que a gente tem percebido também como consequência da pandemia que tem muitos clientes que eventualmente tinham receio de comprar um sofá, né, porque talvez seja o produto junto com o colchão o produto mais delicado em questões de conforto, etc. Mas hoje eles realmente se sentem muito mais tranquilos e realmente efetuam e fazem esse tipo de compras cientes que a logística, insisto, está preparada, no nosso caso, para dar conta do recado. Estou pensando naquela pessoa que vai comprar um sofá e pensa, será que vão conseguir chegar na minha casa? Eu não tenho elevador, etc. Será que vai entrar pela porta? Será que daqui a pouco o produto não é o que esperava, e será que eu vou conseguir devolver esse produto? Será que não vai dar muito problema? Então, o que eu tenho percebido é que realmente é nossa obrigação como varejo facilitar essa experiência né, para que o cliente se sinta cada vez mais à vontade né, de ter esse tipo de interação. E lógico que a loja física ajuda também né, para que o cliente se sinta mais confiante. Né? Mas respondendo, Andrea, e voltando um pouco ao ponto, não é tão fácil essa venda, né, comparado com outros produtos, mas eu acredito que cada vez mais o brasileiro está se sentindo mais confiante de fazer esse tipo de experiência. Por falar em entrega, Santiago, pós-pandemia, ele apresentou, se é que a gente está no pós-pandemia, né? Vamos imaginar que estejamos. Ele apresentou uma situação de não normalidade no abastecimento no mundo inteiro, em todos os segmentos da economia. Como é que é? Essa é a pergunta do Rafael, da Caimu, né? Como é que o Madeira se adaptou ou está se adaptando para essa não normalidade no abastecimento, para manter os seus clientes atendidos? Então, como você bem falou, é uma situação global, né? Realmente, a recuperação da indústria, a gente já sabia que não ia ser tão rápida quanto do varejo, por motivos óbvios, né? Os lead times de produção da indústria, de insumos, etc., são bem diferentes, e ainda mais quando a gente acompanhava nos meses de março, abril, paradas de fábricas, não apenas de chapa, mas de vidro, né, e de outros insumos. Então, a gente já sabia que o cenário que se continuar essas vendas como aconteceu, o cenário que íamos ter pela frente ia ser mais crítico. Então, o que a Madeira fez foi concentrar muito na definição de capacidades e alinhamento de capacidades industriais junto com a demanda. Em outras palavras, mais do que prometer ao cliente final, sem olhar a indústria e realmente ter certeza que a indústria estava em condições de suprir essa necessidade, a gente reforçou essa equipe de planejamento operacional para estar mais perto da indústria e, com isso, poder ter uma oferta um pouco mais realista, né? Porque o que nós temos acompanhado nos últimos meses é realmente um cenário não apenas de falta de insumos, mas também em questões de custos, né? De aumentos de custos constantes, né? Então, o que nós devemos é ter um diálogo e uma interação muito, muito ágil com a indústria para que o cliente não sofra isso, né? Porque o pior que pode acontecer é realmente que não exista essa comunicação dentro da cadeia e que o cliente, no final das contas, sofra por conta de um atraso de 2 ou 3 meses, né? Que é um absurdo, por exemplo, no varejo online. Então, a gente começou a ser um pouco mais conservador, em outras palavras, com nossa oferta e ajustando prazos de entrega, né? Insisto, definindo as capacidades limite que cada indústria tem, né? E que poderia disponibilizar e acompanhando em todo momento a situação dos insumos, né? Em conversas com a Werneck, né? Com Duratex e outros fabricantes, né? Não apenas de chapa, para entender um pouco o que vamos ter nos próximos meses, não apenas o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer no início do ano que vem e como nós vamos acompanhar esse crescimento. Em paralelo, a gente tem também evoluído na linha de
desenvolver outros materiais também para enriquecer o portfólio, porque é uma oportunidade também de explorar outros materiais e, lógico, convidar mais parceiros para fazer parte da madeira. Mas insisto que a base, eu diria, ponto fundamental, é um diálogo muito mais próximo e ágil com a indústria, né, para poder ter uma oferta assertiva. Andréa. Bem, eu vou voltar a falar um pouquinho de produto, né? E até tem uma pergunta aqui do pessoal perguntando sobre sala, quarto. Eu vou deixar essa pergunta para o Bessa fazer, do pessoal que está participando da live, e vou te perguntar sobre produtos híbridos, que não tem necessariamente um direcionamento dentro da casa. E a gente entende que talvez produtos híbridos, né, móveis híbridos, podem atender diversas funções nos pequenos espaços. Eu queria saber da sua opinião sobre isso, de não determinar tanto o produto e deixá-lo mais versátil para atender aquilo que o consumidor quer. Ele dá o significado que quer dentro da casa. Como é que é a visão da Madeira e Madeira para produtos híbridos? Perfeito. Então, dentro dos atributos de private label, né, dentro da Madeira, temos um atributo muito claro de funcionalidade, que parte exatamente com esse ponto que você está falando, né? Na minha experiência da IKEA, eu sempre fiquei curioso que quando eu desenvolvia algum produto, eu sempre pensava em, bom, qual é a funcionalidade adicional que vai ter esse produto, né? E antes de nada, como que é o espaço, como você bem falou, como que é a realidade do cliente, né? A gente fez esse exercício antes de começar com as atividades de desenvolvimento de produtos de marca própria. A gente fez uma pesquisa qualitativa bem ampla em Curitiba e também em São Paulo, né, para entender melhor como, de fato, são as casas dos nossos clientes e como eles interagem com os produtos. Até porque a gente percebeu muitas surpresas, o que nós chamamos, eventualmente, de um buffet, né, serve de escritório, né, em umas circunstâncias diferentes. E isso traz como consequência que a gente deve um pouco repensar e não estar tão atrelado ao conceito, né, e à palavra e a funcionalidade de um móvel, né, que historicamente parece que era uma coisa meio fixa, né? Então, resumindo, nós estamos com uma visão muito mais próxima desse móvel que serve, que tem uma funcionalidade múltipla, né? Até porque, imagino, todos vão concordar que o tempo que nós passamos, por exemplo, no sofá e as atividades que a gente desenvolve no sofá, às vezes acabamos trabalhando, né, em home office no sofá, enfim, ou na própria cozinha que vamos, né, escrevendo no computador ao mesmo tempo que praticamente estamos almoçando. Então, hoje, eu acho que não existe esse conceito que existia no passado, principalmente porque os espaços são menores, como você falou, e também porque nossa vida é mais dinâmica. Então, nós devemos oferecer aos clientes produtos que conversem com eles, né? que realmente consigam acompanhar os nossos clientes. E, insisto, nós dentro de Private Label estamos com essa ideia, né? Até eu costumo brincar que nossos escritórios, as escrivaninhas que nós estamos desenvolvendo, não são para encostar na parede. Nós estamos pensando, bom, onde que as pessoas escrevem, né? Às vezes é na mesma cama, né? No final do dia, né? Aproveita e antes de dormir, né? Escreve alguns e-mails, etc. E isso traz uma possibilidade e uma funcionalidade adicional que talvez a gente nem tinha pensado. Ou a própria cama, né? Questões de funcionalidade dentro de um espaço pequeno, né? O espaço que ocupa uma cama e o colchão é bem grande, né? E como que a gente pode eventualmente usufruir esse espaço? Existem múltiplas oportunidades, né? Então, realmente, eu acho que o móvel híbrido conversa muito bem com nossa vida atual e dinâmica, né? Com aquilo que o usuário, na verdade, busca, né? Ele acaba, acho que nessa percepção e observação do usuário, a gente acaba tendo muitos insights para desenvolvimento de produtos, né? Muito legal. Exatamente. Santiago, o Anderson pergunta, qual que é o segmento de móveis carro-chefe hoje de Madeira? Sala, cozinha, quarto? E quanto cada um representa no faturamento? Então, assim de cabeça, eu sou muito ruim com os números, mas o que eu lembro, quarto, de fato, é o carro-chefe, né? Quarto é a categoria que tem mais peso dentro do nosso faturamento. Eu diria que perto de 30%. Não sei se estou lembrando certo, mas provavelmente por volta de 30%. E aí segue
sala de jantar. Sala de jantar realmente é uma categoria que para nós é bem forte, né? E nós temos bastantes fornecedores nessa categoria. E aí seguem as outras, cozinha, etc. Né? Mas eu diria que o quarto é o fundamental, né? Guarda-roupas, né? Cômodas, camas, etc. São os seus produtos que têm mais peso dentro de nossa venda. Mas não necessariamente que essas categorias não vão evoluir e esses pesos eventualmente não vão mudar, né? Eu, enfim, já vi bastantes mudanças nesses últimos quase 20 anos, né? Em questões dos produtos e um pouco da conversa desses e da relevância e importância dos produtos dentro da casa. Então, eu acredito que provavelmente no futuro a sala de estar vai ter uma relevância maior, né? O quarto vai continuar sendo bem forte. A cozinha acaba sendo meio que uma mistura de cozinha e sala, então talvez vai perder um pouco mais a identidade, né? Mas, enfim, hoje, respondendo à pergunta, o quarto é o nosso carro-chefe e daí segue sala de jantar e cozinha. André. Sobre a experiência do usuário online, né? Já falamos um pouquinho sobre talvez ter móveis que não tenham uma função determinada, e aí permite talvez até isso que aconteceu agora na pergunta. Não é sala, não é quarto, você tem um móvel que está em todas as categorias. Pensando na navegabilidade, quais são as estratégias que a Madeira tem buscado para transformar um produto de uma categoria, talvez em várias, dentro do universo do user experience online? Então, eu tenho um exemplo assim que estou lembrando dentro de Private Label que foi bem curioso. A gente estava desenvolvendo uma caixa, que era uma caixa mais para organizar, né, as coisas, e acabamos percebendo que a gente poderia transformar essa caixa num móvel tipo pet, né? Eu, por exemplo, eu tenho cachorro e até eu tenho uma dessas aqui em casa, né? Mas na hora de fazer todo o cadastro dos produtos, e já respondendo a tua pergunta, a gente começou a pensar de fato, se a gente devia catalogar esse produto como uma caixa ou não. E nós temos a sorte de ter uma interação muito grande com os clientes, a gente realiza pesquisas, enquetes, né, nas redes sociais, às vezes, para que os próprios clientes nos ajudem a definir o que eles entendem que é esse produto, né? E a gente fez esse exercício em concreto com essa caixa e esses clientes, eles enxergavam mais o produto como uma mesa lateral, mais do que uma caixa para organizar as coisas ou até uma caixa PET, né? Um móvel PET, né? Nos surpreendeu bastante isso, né? Porque a gente já tinha uma ideia meio que fixa, não? Isso aqui é mais para talvez um produto PET ou eventualmente mais para organizar as coisas em casa. Então, o que nós temos feito, um pouco respondendo essa pergunta, é na hora de definir e fazer o cadastro de um produto e na hora de colocar esse produto online, né, que é o título, né, que todos nós sabemos que é tão relevante, que deve ser o suficientemente rico, né, para descrever realmente o conteúdo, ter uma reflexão um pouquinho e um distanciamento um pouquinho maior dessa questão que a gente estava falando antes de funcionalidade, né? A gente usufruindo esse contato que nós temos com as redes sociais, de aproveitar esse gancho para que os próprios clientes nos falem o que eles sentem e quando vem um produto novo, né? E a gente tem feito isso com bastante sucesso ultimamente e com algumas surpresas, né? De produtos que a gente achava que era um estante e talvez para o cliente não é, né? E apenas é uma divisória, né? Ou, enfim, outro tipo de funcionalidade. Então, essa interação eu acho que é extremamente rica e válida, né? Muito bom. O Daniel Santiago, que é um exímio desenvolvedor, startupeiro, ele convive como ninguém com a expressão dores, né? E ele insiste na expressão. Além do uso dos dados do usuário, do site, o que o Madeira está fazendo para colocar realmente os consumidores no centro do seu processo de desenvolvimento? Observar suas dores reais. Ótimo. Bom, como comentei, nós estamos, a gente faz pesquisas qualitativas, né, e pesquisas realmente de tentar se aproximar ao cliente para entender como
como que é a realidade do cliente, além da interação que nós temos no site. Também as redes sociais nos ajudam no desenvolvimento a ter essa interação. Às vezes pode ser um simples jogo, né, na Instagram, né, que mostre talvez duas opções e o cliente escolha qual que fica mais, qual que fica, o que entende que é mais legal, né? Por exemplo, estou lembrando agora, estamos discutindo puxadores, né, de cozinha. Mas do que a gente definir qual é a tendência de puxador, vamos deixar o cliente definir qual é realmente o puxador que ele quer, né? Então, esse tipo de troca a gente faz com bastante frequência e, insisto, não tem ninguém melhor para definir o produto que o cliente, né? Além desse tipo de atividades, um pouco pegando o gancho das outras perguntas que estou vendo aqui de Open Innovation, nós estamos realmente com um projeto agora de avançar essa questão de cocriação e abertura do desenvolvimento. Eu, pessoalmente, acredito que o futuro do desenvolvimento de produtos vai estar muito ligado a um espaço de cocriação com os clientes, né? Lógico que sempre vamos ter design de autor e produtos que tem um valor diferente por conta dessa experiência, mas o nosso foco, que não é o design de autor, o nosso foco que é realmente um design mais democrático, envolve com certeza uma interação maior até na própria criação do produto. E nós estamos em processo realmente de construção de plataformas que permitam realmente trazer os clientes para dentro. O ideal seria que no futuro, na Madeira, realmente os produtos fossem desenvolvidos por clientes para clientes, né? Esse seria o mundo ideal, né? Entendo que esse seria realmente o futuro de toda a área de private label. André. Vou fazer uma pergunta, Bessa. Já que você me deu brecha para falar sobre design, você falou sobre democratização, né? Uhum. Você acredita que design é para todos? Que a gente pode ter produtos com valor agregado, com a função e a forma bastante alinhada e com um preço que esteja aí adequado àquilo que o consumidor pode pagar? Com certeza absoluta. Essa é a minha principal missão. Sendo assim bem direto e concreto, eu não acredito em design que não seja para a grande maioria, né? Dentro da Madeira, o que nós queremos é realmente aproximar e que todos, que qualquer pessoa, aquela pessoa que não tem um poder aquisitivo tão alto, consiga ter produtos de design. Todos nós, quando buscamos produtos, é curioso porque buscamos nas mesmas fontes, né? Independente da região, se for Salvador, Curitiba, Londres, Madrid, acabamos entrando no Pinterest, no Instagram, buscamos naquela loja que é bem bacana, que talvez a gente visitou, talvez não, mas temos as mesmas inspirações. E todos nós temos desejos bem similares em questões de produto. Então, para mim, o conceito de democratizar o design é fundamental para atingir a nossa missão, que é realmente que todas as pessoas tenham esse canto, esse cantinho, né, que elas sonham, né, para a sua casa. Então, eu diria, e aproveitando um pouco a tua pergunta, Andrea, o varejo, tradicionalmente, o que tenho visto nos últimos anos, tem se focado muito na questão de preço. A própria Madeira, sendo muito transparente também, né, em realmente atingir um nível de competitividade e preço muito bom, né, para que todas as pessoas consigam ter esses produtos. Mas, ao mesmo tempo, hoje, esses mesmos clientes estão nos cobrando de outros atributos. Estão nos cobrando de durabilidade, estão nos cobrando de o que vocês estão fazendo com as embalagens, com a questão de sustentabilidade, com o uso dos recursos. O que vocês estão fazendo, por exemplo, para que essa cadeira tenha suficiente ergonomia que eu consiga ficar sentado mais de 1 hora, né? Ou como que vocês estão pensando para que esse produto, como a gente estava falando antes, não tenha apenas uma função, mas que talvez um sofá, como nós temos, no braço do sofá eu tenho uma tomada USB e que consiga plugar o meu celular, né? Porque é isso que eu gostaria de ter, né? Então, para mim, esse tipo de trocas e esse tipo de trabalho é necessário para manter esse encantamento, né, dentro do setor. E eu, particularmente, eu não sou um designer, eu sou engenheiro industrial, né, mas sou cliente, né, como
como todos nós, né? E eu também, quando procuro produtos, eu busco inspirações que eventualmente eu gostaria que eu pudesse ter o dinheiro suficiente para pagar, né? E isso que a madeira quer oferecer, né? Quero oferecer essa inspiração, mas um preço acessível e com uma qualidade bem razoável e que o produto seja duradouro. Não essa ideia de produto é descartável, né? Ou eventualmente o produto, enfim, não tem a funcionalidade que eu esperava. Então, sim, respondendo à pergunta, essa é realmente a nossa missão. Muito bom. Tiago, o Rafael da Caimão está perguntando se o Madeira tem plano de internacionalizar a América do Sul. Por enquanto, não. Como comentei antes, o Brasil é um país continental. Eu venho da Espanha, né? E, enfim, quando eu cheguei aqui, eu vi o tamanho da Espanha em relação ao Brasil, vi que apenas a Espanha estava quase que dentro do estado de Paraná, e pouco mais, né? Então, o Brasil já tem um tamanho bem suficiente para explorar, e eu acredito que, pelo menos no curto prazo, a Madeira vai continuar explorando outras regiões. Nós somos fortes principalmente na região sul, e estamos também na região sudeste, mas ainda existe todo o potencial do Nordeste, né? Centro, Oeste e Nordeste, né? Bem grande, com uma população com muita vontade também de ter produtos bacanas. Então, eu acredito que antes de pensar na América Latina, que também é um mercado bem interessante, mas acredito que o Brasil ainda tem muitas oportunidades. Andréa? Santiago, eu vou aproveitar também o gancho da pandemia, que o Carlos comentou um pouquinho anteriormente. Com certeza, essa pandemia vai deixar alguns legados no consumo, né? A gente percebe que a nossa forma de lidar com as superfícies mudou, a gente está muito mais ligado à higienização. E eu gostaria de saber quais são, digamos, os legados que essa pandemia vai deixar para os próximos desenvolvimentos da madeira em madeira. Então, bom, nós passamos mais tempo em casa. Bom, eu estou aqui no home office, já faz 5 meses que estamos em casa, e isso traz como consequência que você acaba tendo uma percepção mais clara, talvez daquele sofá que no início não te incomodava muito, mas já passam os meses e as horas sentado já incomoda mais, né? E talvez uma leitura um pouco mais crítica realmente dos produtos. O que nós sentimos é que os clientes estão ficando um pouco mais exigentes, né? E eu acho que faz todo sentido com relação ao uso do produto, né? E tem um ponto para mim muito importante, a questão de durabilidade que comentei antes, que nós estamos investindo bastante, até definindo especificações, né, e testes, quando são testes de normativas brasileiras ou às vezes internacionais, que realmente consigam encarar o uso que o cliente vai dar. Porque pelo fato de o cliente passar mais tempo em casa, passa mais tempo com o produto e passa mais horas, né, usufruindo e realmente usando o produto. Isso tem como consequência que o conceito de durabilidade esteja mais presente do que estava antes, né? Então, eu diria que esse ponto é fundamental, né? Talvez nas nossas leituras. Por outro lado, a oferta de produtos online traz como consequência que é mais fácil a comparação entre produtos e às vezes é mais fácil para o cliente dentro de casa saber eventualmente qual que é o produto exato que ele quer, né, e qual é o nível de preço que ele quer, qual é o prazo que ele espera para um determinado CEP, etc. Né? Então, em outras palavras, o cliente fica cada vez mais ágil e com as expectativas mais altas em questões de serviço. Então, a gente viu que nos próximos anos nós vamos, como comentei, vamos investir bastante em logística para que o cliente tenha essa possibilidade de ter a experiência quase que imediata, né, de compra e entrega. Então, eu diria que esses 2 pontos são bem relevantes e talvez se acentuaram mais, né, por conta da pandemia. André, enquanto eu vou fazer uma pergunta da Cândida, vê se você consegue ver o WhatsApp, uma pergunta que eu encaminhei para você, que é do teu naipe. A Cândida está perguntando o seguinte, Santiago: quais são os planos no Madeira para 2021? Então, Cândida, vamos lá. As principais frentes, né, da Madeira são 3, né, para 2021. Por um lado, Omnichannel, né, como comentei,
aumentar a presença em lojas físicas. Nós já temos planos para São Paulo, ainda no ano 2020, mas vai se reforçar em 2021. Então, eu diria que esse é das principais frentes. O segundo é a questão logística. Nós já temos perto de 18 CDs, né? Mas vamos continuar com a expansão de depósitos, tanto consolidadores perto da indústria quanto do last mile. Então, temos um plano muito forte de expansão na parte logística e nos consolidar realmente como o varejo especialista em produtos pesados e produtos para casa. E a terceira frente está relacionada com marca própria, né? A gente começou o projeto de marca própria de maneira bem tímida no final do ano passado e nós estamos realmente agora entendendo muito melhor essa interação que o próprio Daniel comentava, de como ter essa troca com a indústria, e em 2021 nós vamos ter um desenvolvimento muito mais forte, né, de produtos de marca própria, até para usufruir toda essa riqueza de dados que a gente tem coletado nos últimos anos. Então, vai ser o terceiro pilar fundamental da Madeira em 2021. E a pergunta que o Carlos me passou aqui, talvez eu fale errado, Rafael Gaideski. Ele justamente pergunta para você, Santiago, sobre o plano para a marca própria da Madeira e Madeira. E se existe alguma característica de design bastante específico para direcionar, além dos dados, a cara e o design visual da marca Madeira e Madeira. Sim. Então, eu diria mais que uma cara, uma identidade visual, o que existem são atributos. Quando a gente definiu a marca própria, mais do que ficar apenas atrelado a uma determinada tendência ou um determinado estilo, a gente definiu uma série de atributos que, por resultado e por conta das nossas pesquisas, os nossos clientes falaram que eram fundamentais. Por exemplo, durabilidade, já comentei, fácil montagem, né? Nós entendemos que o cliente, quando faz uma compra online, chega o produto na sua casa e ter que, eventualmente, pagar um custo adicional pelo serviço de montagem ou ter que passar 4 ou 5 horas para montar uma cômoda não é a experiência mais gratificante, né? Então, a gente entendeu que esse atributo faz parte da experiência e todos os nossos produtos devem ter realmente uma experiência, diria, boa, né? Eu diria razoável na questão de montagem. Além desses dois atributos, nós somos uma empresa que tenta atingir a grande maioria das pessoas. Então, o preço, lógico, tem que ser um preço competitivo, né? Mas não qualquer preço, não qualquer qualidade atrelada a qualquer preço, né? Então, mas o preço acessível, né, deve fazer parte de todos os nossos produtos. A funcionalidade que você tinha comentado antes também, né? E a funcionalidade nós entendemos como, desde o ponto de vista de móvel híbrido, a questão de ergonomia, né? Que é um outro ponto que eu acredito que a gente pode desenvolver bastante, né? E que, infelizmente, nós temos ainda bastante a melhorar, né? No geral, dos produtos que vendemos. Então, eu diria que esse seria um quarto ponto. E, por último, nosso modelo de distribuição nesse país tão grande como o Brasil requer de uma logística que, às vezes, não é muito, diria, às vezes até um pouco crítica e rigorosa com as embalagens, né? Historicamente, né, a indústria não estava já adaptada, né, para o comércio online e teve que evoluir nesse sentido. Então, nós temos investido bastante em tentar desenvolver padrões, né, de embalagens que, por um lado, sejam sustentáveis, para não exagerar em questões de plásticos, etc. E, por outro lado, que permitam o produto chegar na casa do cliente em boas condições, né? Então, insisto, mais do que a própria cara, a identidade, eu diria que esses atributos são aqueles atributos inegociáveis, né? Aqueles atributos que nós entendemos como parte fundamental da nossa marca. Eu poderia dizer que são produtos empáticos, os produtos da Madeira e Madeira, que se conectam com o consumidor? Sim, realmente, até curioso você comentar isso, porque a gente estava discutindo sobre a marca e um pouco sobre como nós queremos definir essa identidade, e de fato apareceu essa palavra de empático, né? Realmente
como falei antes, né? Nós queremos, quando a gente fala de democratizar, entendo que essa palavra tem uma força bem grande, né? E para democratizar a melhor maneira é que as próprias pessoas façam parte do desenvolvimento. Então, de fato, são produtos empáticos, como você bem falou. Muito bem. Bem, você comentou que vocês se cercam de informações com fornecedores, né? Certamente análises mais profundas para avaliação de tendência do tamanho do mercado para os próximos meses e até para a própria virada do ano. Mas aí eu vou fazer uma pergunta direta para você, da tua bagagem, porque você é um profissional experiente de IKEA, madeira, globalizado. Quando que o mercado, se é que ele volta para o patamar anterior, quando que, na tua opinião, isso acontece? Opinião sua. Vai ser, Carlos, eu vou responder, mas vai ser um chute, porque eu acho que essa... Mas olha, todo mundo chuta esse assunto. Nós temos hoje 200 milhões de especialistas em Covid, em futurologia de mercado, e todo mundo só tateia, ninguém tem nenhuma evidência concreta de nada. Por isso que eu perguntei, a tua opinião, não a do Madeira, a tua. Então, vamos lá, o que eu vou responder um pouco mais baseado no cenário da cadeia de suprimento que nós temos hoje, né? Existe uma inflação que está acontecendo por conta de diferentes fatores, desde o dólar, etc., né? A própria procura de produtos, existe uma demanda forte, mas isso vai tender a um equilíbrio, né? Em algum momento vai equilibrar, né? Não existe essa demanda eterna e uma falta de produto eterna. São leis da economia, pelo menos até hoje, salvo que a economia escreva uma página diferente, mas as leis da economia oferta e demanda mostram que vamos chegar em algum ponto de equilíbrio, que provavelmente vai ser o ano que vem. Olhando e enxergando mais a parte de suprimentos, eu acredito que talvez não vai ser tão cedo quanto gostaríamos, né? Talvez vá demorar, quem sabe, até metade do ano, né? Para ter uma estabilidade em questões de oferta e demanda, né? E pelo menos a gente está se preparando para isso, né? Nós estamos preparando um cenário onde não vamos ter uma tranquilidade, né? Até provavelmente o segundo semestre do ano que vem. Traduzindo isso que você falou para a linguagem popular, os meus avós do interior de São Paulo, eles diriam o seguinte: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Exatamente. Enfim, mas por outro lado, desculpa, mas por outro lado, Carlos, que bom que estamos também num momento de alta de demanda, né? Insisto, eu lembro, foi no final de março, né, quando começou todo aquele lockdown, etc. A gente estava bem preocupado pela cadeia toda, né? Por conta de empresas, indústrias falando que precisavam fechar as portas, né? Desligar funcionários, etc. Enfim, nós, como varejo, não somos nada sem os clientes e sem a indústria. Então, para nós, era um momento muito crítico, né? Que a gente enxergava com muita preocupação. E a parte boa foi essa virada, né? Que hoje é um desafio, mas que eu acredito que também abriu muitas oportunidades, como é a penetração do online, né? O mercado online em móveis era bem menos representativo do que é hoje, né? E isso foi graças também a esse tipo de circunstância. Então, eu acredito que também nascem oportunidades, mas concordando com você, Carlos, não acredito que vai ser uma situação eterna, né? Ainda nessa linha de futurologia, a Andrea Krause pergunta, né, se o auxílio emergencial do governo, se a gente tem a previsão de que acabe agora em dezembro, né? Embora que em política tudo é possível, mas está previsto acabar em dezembro. Se isso impacta no consumo e especialmente na estratégia do Madeira, né? Eu não sei qual que é o alcance do Madeira nesse público do auxílio emergencial. Impacta, entendo que sim, né? Infelizmente, o Brasil, estamos em uma situação econômica, estamos, né, ainda saindo de uma crise forte, e lógico que essas ajudas, né, que o governo está oferecendo são ajudas que
que atingem uma grande massa de população. A madeira tem como público-alvo, né? Diria que toda a sociedade brasileira, mas tem um foco um pouquinho mais concreto naquelas pessoas que têm talvez um poder aquisitivo menor. Então, estrategicamente, a madeira não vai alterar né, todas as estratégias que já estão definidas por conta dessas questões mais macroeconômicas, mas entendemos que sim, pode acontecer realmente uma queda eventual da procura, talvez de uma classe social, classe C ou classe D, por conta desse tipo de ajudas, né? Mas ainda, um pouco como estava falando, o fato de nós entrar no varejo físico e nós ter uma penetração maior vai nos permitir continuar com esse ritmo de crescimento, porque não apenas vamos estar restringidos ao universo online e vamos ter esse salto para o universo offline, então nós temos ainda bastante para crescer. E o Alexandre Pembeto pergunta objetivamente como que foi o consumo da classe C nesse período dentro do desempenho do Madeira. É uma curiosidade que eu tenho também. Não foi, eu diria que o consumo no geral foi muito bom, né? O que eu diria, para responder, talvez a nossa surpresa foi que o que mais chamou a atenção dentro da Madeira foi o consumo de outras classes, né? Que talvez não tinham costume. A classe C, enfim, eu não gosto muito de falar de classes, mas enfim, vamos lá. Tem mais um contato mais próximo com nosso site, né? Mas o que a gente viu foi outros estratos, né, da população entrar e ter uma experiência online, né? E eventualmente públicos que não estavam tão familiarizados com o nosso site, que foi uma surpresa bem positiva, né? Então eu diria que a pandemia tem muita coisa ruim, mas também ajudou de novo a democratizar talvez uma oferta, né? E trazer outras pessoas que não estavam tão acostumadas ou que não tinham como primeira opção comprar online e ter essa experiência. Então, eu acho que foi um pouco mais geral, não acho que se restringe apenas para uma classe social. A gente não tem percebido realmente que foi um boost, né? Ou um aumento significativo na classe C, mas sim, talvez, um acesso de outras classes A ou B no nosso site, que antes não tinham, né, aparecido tanto. André, algo mais? Eu só tenho, na verdade, agradecer a generosidade do Santiago de participar com a gente e também explicar um pouquinho por que a Bernec tem esse interesse, né? A gente também acredita muito na democratização do design como um caminho importante para trazer produto para todos, qualidade para todos, sustentabilidade para todos. Então, é muito bacana entender o varejo olhando com esse olhar. E você foi muito generoso em dividir hoje tudo que a gente perguntou para você da melhor forma possível. Então, agradecida por esse tempo de qualidade, em nome da Bernec, pela tua disponibilidade e dessa também pelo teu tempo e pela tua condução voltada a assuntos do mercado. Então, eu acho que concluído com sucesso hoje o nosso bate-papo. Muito bom. Eu deixo, então, para você, Santiago, fazer suas palavras finais, suas considerações finais, falar sobre algo que não foi perguntado ou que você gostaria de aprofundar. Perfeito. Bom, antes de nada, muito obrigado pelo convite. Nós, dentro da Madeira, entendemos que esse tipo de trocas são necessárias e que a construção de uma proposta e uma oferta de valor aos clientes é uma tarefa comum, né? Que todos nós, insumos, varejo, indústria, devemos, né, construir juntos, né? O que eu gostaria de acrescentar, talvez, é salientar essa questão do design democrático e realmente da possibilidade, sim, de oferecer produtos que sejam competitivos, ao preço justo, mas também que tenham um valor que os clientes estão procurando, né? Nós acreditamos muito que é possível. Nós queremos tirar esse título de qualidade de exportação e deixar apenas qualidade para o cliente, não qualidade de exportação, né? E realmente oferecer para todos o potencial que a indústria tem, né? E o potencial que a cadeia tem. Eu
sempre brinco que o Brasil é o país perfeito, né? Tem insumos, tem indústria e tem mercado, né? Nós temos tudo aqui. Então, é realmente uma fórmula que, se a gente consegue trabalhar em conjunto, nós podemos ter potencial e um resultado fantástico, né? E eu acredito muito, né, que vamos melhorar nos próximos anos essa oferta, porque nossos clientes estão pedindo isso, porque nossos clientes já não querem apenas preço, porque os clientes querem mais, né? Então, enfim, eu fico bem feliz e muito empolgado, né, de participar desse tipo de evento e tentar ajudar a construir essa oferta, né? Eu quero agradecer a participação, então, do Santiago, que representa o maior e-commerce do Brasil de artigos para o lar, pela sua simplicidade, objetividade, atenção com que atendeu tanto a Andréia como a mim e as perguntas efetuadas, e dizer para você o seguinte, que foi muito bom contar com você nesse momento, para nós principalmente, que trabalhamos com conteúdo propositivo. A finalidade desse trabalho nosso aqui é integrar e estimular o desenvolvimento da cadeia. Ou seja, a gente não se envolve em nada que não seja bom para o setor, para o desenvolvimento do setor. E você foi, assim, brilhante, foi maestral nessa sua participação, e nós estamos muito agradecidos por você e pelos nossos espectadores que acompanharam hoje pelo Zoom e, excepcionalmente, hoje também pelo YouTube. Tivemos uma audiência ali. Agradecer a todos que nos acompanharam nesses dois canais e vou partir para a finalização da nossa atividade